Então, o convite é que para que a gente faça esse nado de volta à fonte, para um pouquinho, simplesmente para um pouquinho, um instante, agora, com uma atenção sensível ao existir, essa natureza humana que percebe espontaneamente, naturalmente a gente sabe, eu sou, eu existo. Familiarizando, estando afinado com essa intuição, com esse saber eu existo, perceba que tudo o que surge, surge a partir dessa fonte, a partir dessa existência. Todas as suas percepções, ou seja, tudo que você está escutando, vendo, contempla. Contempla com o coração aberto, com a mente disponível, para que aqui juntos possamos honrar a nossa verdadeira natureza, para que aqui juntos possamos reconhecer a verdadeira natureza e esse reconhecer, saber que acima de tudo, que em tudo, que no centro de tudo, brilha a luz maravilhosa do existir, dando existência a tudo o mais. Então, quando vier um pensamento aí para você, em vez de seguir o conteúdo do pensamento, reverencia a existência do pensar. Aí, quando ocorrer um som que te chame a atenção do vizinho, uma fala que surja, em vez de ficar no conteúdo da fala, reverencia a maravilha que é o reconhecer que há um ouvir, o reconhecer que há um ver. Muito acostumados, condicionados a dar mais valor aos objetos vistos, aos sons escutados. Aqui a gente reverte, a gente vira de cabeça para baixo essa hierarquia, fazendo revelar a essência do existir e celebrando cada movimento dos seus sentidos, dos seus pensamentos, das suas emoções, não pelo conteúdo que traz, se está agradável, se está tranquilo, se está agitado, se existe desejos aí de que seja de um jeito ou de outro esse momento. Olha a maravilha de reconhecer a fonte que dá existência ao que quer que seja que esteja surgindo. E assim a gente vai deslizando, a gente vai deslocando da superfície do mundo, da superfície dos conteúdos, da superfície das emoções e dos pensamentos, aprofundando na essência livre de apenas ser. Essa é a capacidade de autoconhecimento. A essência do autoconhecimento é reconhecer essa dimensão dentro da gente, esse funcionamento do humano que a tudo reconhece. Esse é o olhar que vai voltando para si mesmo, que vai se tornando introjetado, introspectivo, que vira em direção ao seu próprio coração, ao coração da existência aí dentro. E para isso a gente tem todo o instrumento da vida.
Olha a vida agora, do jeitinho que está sendo a sua vida nesse momento. O instrumento que a gente tem para mergulhar dentro da essência fundamental da existência. Honrar essa essência que a tudo cria. É o próprio momento do jeitinho que ele é. O que a gente está fazendo aqui, então, é através do próprio momento, como ele surge para você, ver a essência da existência neste exato momento. Tudo que você pode, então, acessar com seus sentidos, anuncia a existência. Tudo que você pode perceber das suas emoções, anuncia a existência. Tudo que pode passar como pensamentos, está anunciando em neon, está cantando de uma forma clara, eu existo. E é para esse olhar, então, que agora volta-se para a essência, que a gente senta juntos. Aqui a gente senta e para um pouquinho, a gente silencia todos esses impulsos, não como com um esforço, mas por simplesmente parar um pouquinho. O contemplar é uma natureza que existe em nós, é uma qualidade que existe nessa forma humana, nessa forma mental, é o contemplar. Claro que todos nós aqui, em algum momento, já contemplamos uma obra de arte, já contemplamos um pôr do sol, o voo de um pássaro, já contemplamos uma orquestra, um som belíssimo acontecendo. Todos nós já contemplamos de forma embevecida. E agora essa contemplação, em vez de ser contemplar alguma coisa, é descansar a contemplação na abertura de simplesmente existir. Reconhecer a existência, contemplar essa fonte brilhante, eu existo. Esse corpo aí sentado, com todos os seus sentidos, com as sensações de umas costas encostadas na almofada. Esse corpo aí sentado, com o ato de perceber os sons e as palavras, agora desce para o coração que contempla e reverencia a existência. No centro do seu coração, no centro da sua alma, brilha a existência. Isso daí que você chama de você só existe como uma expressão da existência, uma expressão da fonte da existência. E aqui a gente para em louvor, o primeiro movimento é em louvor a esse existir. E aí a gente vai deslocando o olhar existencial, o olhar que vê as coisas para a própria luz que ilumina o olhar. É um ato de reverência, é um ato de oração, é um ato de autoconhecimento. E assim, cada coisa que surge no seu campo de visão, cada objeto que surge, brilha com a luz do ser. Cada som que surge, canta com a voz do ser. Cada sensação que atravessa, celebra o ser. E você, o ser, pura presença consciência, dança a vida da existência, da manifestação.
Você, sempre silencioso, dança a dança da existência, agora com a sabedoria luminosa de reconhecer sua verdade mais profunda, o puro ser intocado, não nascido, fora do tempo e do espaço, de onde nasce e surge exatamente tudo. O universo inteiro é o corpo que borbulha, que surge da existência, da dança da existência. Essa capacidade de você reconhecer isso é o mergulho dentro da sabedoria que habita em nossos corações. Essa revelação que habita em nossos corações. Silenciosamente, contempla essa verdade. Reconheça. Reconheça que na própria existência brilha a essência luminosa divina. E que a essência luminosa divina não é um vazio puro, mas tem o selo da existência. E entre existência manifesta e o infinito sem limites, a unidade inseparável, não dual. O reconhecimento da não dualidade coloca o divino no próprio ato de existir. Muitas vezes a gente constrói ideias de que o divino é uma coisa outra que não é existência. Tudo que existe, assim como todos os seres que nadam no oceano, eles são banhados de oceano, tudo que existe é feito de existência. É banhado na existência e feito de existência. Presença, consciência, nossa real natureza, infinitude sem limites, se faz visível nesse rio dos acontecimentos, nesse rio das circunstâncias, nesse rio da vida. O rio da vida, a face visível, a face existencial do infinito imutável, incessante, não nascido e sempre presente, a sua real natureza. E um sábio é aquele que desperta para essa real natureza, reconhece a verdade sempre presente dessa real natureza e, a partir daí, começa a reconhecer o quão diferente é a existência a partir da sabedoria do infinito. A sabedoria que brota espontaneamente do reconhecimento disso não nascido. Há uma existência que permeia esse mundo das coisas. Há um outro mundo que permeia esse mundo das coisas. Há um mundo livre, amoroso. Há uma natureza luminosa e amorosa que permeia cada ato da existência. Reconhecer o ato da existência é nosso primeiro passo. É o despertar para a sua real natureza. É tão sutil e delicado que muitas vezes o convite para essa contemplação, para um pouquinho e contempla, começa a revelar, a iluminar
essa dimensão sutil de simplesmente existir, e nossos impulsos automatizados de pensar, de fazer, de reagir, de concluir, essa atividade egóica sem fim, começa a dar lugar a esse silêncio contemplativo que revela a fonte e a origem de tudo que é. Começa a reverberar no centro do seu coração o reconhecimento da sua essência infinita. Então, nesse momento, simplesmente estando aí, dê-se conta que é possível perceber os movimentos, a dança de sensações e pensamentos acontecendo. O olhar que acostumou a ver a dança e olhar as circunstâncias, agora se volta para o percebedor que percebe a dança. Descansa voltando os olhos para si mesmo. Essa essência luminosa, divina, sempre presente. É um lugar de paz que a gente sempre busca. A gente busca um lugar de paz enquanto a gente está no nosso dia a dia, indo atrás de um relacionamento, indo atrás de um emprego melhor, indo atrás de uma circunstância mais agradável, uma casa mais agradável. O que a gente está buscando quando a gente está indo atrás, se movimentando nas buscas das experiências de vida? O que a gente está buscando, afinal de contas? Olha dentro de você e reconheça, afinal de contas, o que você quer. E uma resposta que eu acho que contempla todo mundo é uma paz, uma serenidade, uma alegria de ser. É o impulso natural da existência humana buscar uma paz, uma serenidade, uma completude, uma alegria de ser. E a gente busca no lugar errado. A nossa confusão, que é chamada de ignorância, é buscar no mundo das formas, nas circunstâncias que mudam, aquilo que vai trazer uma paz e uma felicidade que não muda. Pensa bem, como que alguma coisa que muda pode te oferecer uma paz imutável e sempre presente? O sábio sabe e reconhece que nada desse mundo vai dar o sossego da nossa alma. E esse discernimento, essa clareza, que começa com uma compreensão mesmo, que não é possível que alguma coisa que surgiu no tempo, uma experiência que eu vivi e que se desfaz no tempo e surge outra sensação e surge outra experiência, não vai ser nisso que eu vou encontrar a minha felicidade. Esses momentos surgem como momentos agradáveis, que eu me delicio. E depois, na roda da existência, no fluxo do rio da vida, surge um outro momento, mais incômodo, desagradável, e assim dança a dança da vida, julgando com o nosso apego, nossos desejos e os nossos incômodos, criando então um movimento pessoal de querer agarrar os momentos agradáveis. A gente tem uma expressão assim, para o mundo pode acabar agora,
Olha que maravilha! Todos nós também já passamos por isso. Uma alegria de viver algo maravilhoso e, no fundo, porque a gente sabe que é impermanente, vem uma exclamação: ai, podia ficar assim para o resto da vida, olha que delícia. Assim como nos momentos mais difíceis, a gente até saúda um ao outro dizendo que passe rápido. Nesses momentos onde a gente está agora vivendo uma pandemia, algo que a gente nunca imaginou de viver, como a gripe espanhola, que demanda uma mudança no nosso, na agenda, no nosso ritmo de vida. Puxa, as pessoas, né, se cumprimentam, chegam até mim e falam: ah, que passe rápido, que seja tranquilo e passe rápido. E sim, a gente sabe da impermanência de todas as coisas. E a gente fica buscando uma serenidade, uma paz nas coisas, nas circunstâncias. Um sábio sabe que nenhuma circunstância vai te dar essa serenidade. Então a gente atravessa os olhos para essa essência, para essa fonte que é sempre imutável, a fonte que está aí, de onde as circunstâncias surgem. Assim como, seguindo o olhar numa bolha de sabão, dependendo como a luz bate, a gente vê cores surgindo na bolha de sabão, assim também a gente então olha o mundo como o arco-íris na bolha de sabão. Para que haja a abertura do coração, a iniciação, esse reconhecimento da sua natureza infinita. E ao reconhecer que a sua natureza é infinita, naturalmente fica revelada a natureza infinita de todas as coisas. Na não dualidade, a clareza da infinitude perpassa todas as coisas, todos os objetos. Saber quem você é, na sua essência sem limites, é saber a verdadeira natureza de todo mundo e de todas as coisas. Esse é o olhar do sábio, do que é chamado então de sábio, de desperto, de iluminado. É quando a gente olha para as coisas, e essas coisas é o mundo, é o que eu estou sentindo, é minhas relações, é a atitude no mundo, eu olho para tudo isso sabendo da fonte luminosa de onde tudo surge, da essência luminosa e criativa, que faz surgir todos os acontecimentos e todo o mundo. Essas duas qualidades, luminosa, no sentido de existência, de fazer aparecer, brilhosa, brilhante, no sentido de ter uma alegria em ser. São qualidades inseparáveis. E a capacidade criativa, na eterna mudança, a capacidade criativa. Perceba em você mesmo. Você está aí parado, de repente te passa um pensamento qualquer, é um aspecto criativo da existência. E daí muda o teu pensamento e te passa um outro pensamento qualquer. Contempla a criatividade, a qualidade criativa da existência. E agora, acrescenta à tua contemplação os movimentos do seu corpo. Olha os movimentos do corpo como uma capacidade criativa da existência. Olha a respiração que entra e sai, o prana, a respiração chegando e indo. Reconheça-o como a capacidade criativa da existência. Uma mente que começa a contemplar esse olhar que reconhece a infinitude criativa,
a luminosidade de onde tudo surge, do qual tudo é feito. Esse olhar iluminado deixa todas as coisas no seu lugar. O mundo manifesto como uma ondulação da criação. Esse eu pessoal como mais uma atitude criativa no mundo. E esse eu pessoal, quando esquecido da sua fonte, ele começa a se pensar autônomo, separado. Quando a gente se sente separado, há uma dor e um medo. Quando a nossa essência, por uma distorção, por uma confusão, é colocada nesse eu pessoal, então, como consequência disso, esse eu pessoal tem que estar se sentindo bem. Esse eu pessoal ligado ao corpo, ligado aos gostos, aos desejos, começa a brigar para que seus desejos se realizem, se torna nublado com a ideia de um eu pessoal e de ter que realizar a felicidade através desse eu pessoal, com os gostos e desejos desse eu pessoal. Eis o início de toda confusão, eis o início de toda guerra, de todas as disputas e conflitos. Tem um lugar onde a paz rege. Esse lugar onde a paz rege não é pessoal. Então, quando a gente vai abrindo os olhos para a fonte infinita, essa contração no ego, essa identidade com o eu pessoal, se abre, desabrocha como uma flor e abre na espacialidade infinita da fonte, livre como o espaço, aberta como o espaço, de onde tudo surge. E assim, os desejos não são mais meus desejos que eu tenho que brigar por eles, mas são movimentos surgindo no oceano e eu, pura contemplação, vejo os desejos surgirem, movimentos de tentar realizar os desejos seguirem, outros movimentos que simplesmente descansam e a gente vê o desejo indo embora. Eis o olhar do contemplador observador que reconhece esse mundo como uma ondulação do oceano, sem escolhas, para além dos desejos, o coração começa a descansar em paz, na infinitude que a gente é. Para além dos desejos, mesmo quando os desejos surgem, eles não se tornam nossa essência principal, nosso motivador principal. O verdadeiro sábio é aquele cuja motivação é o ser, presença, consciência. Esses são os verdadeiros espiritualistas. Dizem as Sagradas Escrituras que tem alguns tipos de buscador. Um buscador se volta para o divino, se volta para essa fonte em momentos de sofrimento, pedindo, orando, rogando para que essas forças maiores amenizem o sofrimento. Outros tipos de buscador, o tempo todo estão aí reverenciando essas forças maiores, essa fonte, em busca de amenizar o destino do eu pessoal,
para que o eu pessoal tenha uma serenidade maior na sua historinha de vida. Mas os sábios reverenciam o ser por saber da verdade que é o ser infinito, que é a nossa natureza e a natureza de tudo. É por conhecimento, é por amor à verdade, que o verdadeiro espiritualista se volta para além dos desejos, para além das buscas de uma felicidade nas circunstâncias, começa a sentir, então, o sabor, o néctar da felicidade de simplesmente ser, uma felicidade incondicional, presente em toda e qualquer circunstância. Esse néctar divino, revelando-se como a natureza essencial do que você é, se torna, então, o seu abrigo. Esse ponto de onde tudo surge, tudo pode ser vivido e encontrado, e reverenciado, vivido e relacionado na luz divina da infinitude, da imortalidade, daquilo que nunca nasceu, incessante e sempre presente. E eis que um jeito luminoso de viver a vida começa a aparecer. As atitudes surgem, então, dessa fonte de amor e de luz, de totalidade iluminada, e não mais de um ego contraído, que tem que defender e buscar realizar desejos, baseado no medo. Em honra a um amor universal, a um olhar que então engloba a totalidade, que o nosso satsang de hoje convida para que você reconheça nessa circunstância os seus impulsos egoístas de autoproteção, de sobrevivência desse organismo, inclusive, esses impulsos bem animais, bem primitivos de defesa do organismo, eles nos atravessam, e se o olhar para no eu individual, identificado com esse corpo, as atitudes podem ser atitudes muito agressivas. Porém, quando o olhar começa a ser iluminado por essa sabedoria da fonte, quando o olhar, inclusive para a circunstância do momento do planeta hoje, começa a ser um olhar que brilha a partir da fonte infinita. Atitudes de solidariedade, o convite para que haja o fim ou amenizamento dos sofrimentos, surge naturalmente em nossos corações. Então, aqui a gente não está apenas falando, convocando atitudes circunstanciais. Presta atenção, está todo mundo dentro de casa, perceba que algumas pessoas que não têm um salário fixo vão ficar sem receber. Como é que a gente pode ajudar? O cara de quem eu compro o água de coco na esquina. Como é que eu posso ajudar? Essas atitudes, isso, né, essa solidariedade que surge nesses momentos é uma solidariedade maravilhosa, porém circunstancial. Aqui em Satsang, a gente vai em direção à fonte amorosa. E aí a solidariedade, ela deixa de ser circunstancial e ela é reconhecida como uma solidariedade estrutural. É da estrutura da existência uma rede una
feita de ser, presença, consciência. O despertar para a natureza de presença, consciência, de todas as aparências, naturalmente desabrocha atitudes de solidariedade, de amor, de cuidar, não mais circunstanciais, mas em qualquer momento, em qualquer era. É muito... tem aparecido muitos posts aí falando, olha, a oportunidade que a gente tem de ver essas atitudes, de não agir mais apenas individualmente, eu não sou grupo de risco, então, se esse vírus chegar até aqui não vai ser tão problemático, mas como um ato de solidariedade eu me recolho para aqueles que são grupos de risco terem menos chances de serem contaminados. E essa consciência vai se espalhando. E é uma consciência que ressoa com a essência do mesmo em tudo, do amor nas relações. E aqui, então, a gente dá um passo mais profundo ainda. Para além das circunstâncias, para além dessa circunstância que tem que tem uma qualidade sofrida nesse momento, usa um pouco da memória e lembra de outros momentos, outras circunstâncias, onde estava tudo bem, onde não era necessário esse impulso de solidariedade. Os salários estavam legais, todo mundo tinha o que comer, estava bem razoável algum tempinho atrás aí. E aí, o nosso senso de solidariedade, ele é esquecido. E a nossa atenção se volta para os desejos pessoais. E é assim que são os ciclos. Com certeza, em ciclos de uma guerra, vamos dizer que a gente está vivendo uma guerra contra um adoecimento, contra um vírus, e as pessoas se unem quando há um inimigo para ser contra, para se combater. E quando esse inimigo se vai, cada um volta para o seu umbiguinho e começam os pequenos conflitos individuais esquecidos que somos da unidade de todas as coisas. Então, aqui em Satsang, honrando todas as atitudes solidárias e chamando a atenção para que essas atitudes solidárias não sejam circunstanciais porque há um inimigo em comum, mas que essas atitudes solidárias saiam do substrato, da fonte de amor que só existe ao surgir, ao haver, não sei se está certa a frase, mas está ok, ao surgir o reconhecimento da essência luminosa da existência do ser que dá ser a tudo. Agora, então, eu gostaria que vocês fizessem junto comigo uma investigação e a gente pode começar com a respiração entrando e saindo. Perceba que essa respiração entrando e saindo, ela acontece espontaneamente, naturalmente. Perceba que há uma inteligência que faz essa respiração acontecer. Não é nem um desejo, nem um esforço seu. Perceba também, olha que interessante, o ato de estar justo aqui, justo agora, nem é exatamente um ato de esforço seu,
é a espontaneidade da existência. A espontaneidade do ser, a espontaneidade da existência sempre presente, é para onde a gente leva a atenção. Aonde está a tua atenção, é onde está o teu valor. Volta a atenção para a fonte da existência. Se a atenção percebe a respiração, veja a espontaneidade da respiração. Se a atenção percebe os barulhos em volta, reconheça a espontaneidade do ouvir. Se a atenção vai para um pensamento que passou, reconheça a espontaneidade surgida e criativa de um pensamento que surge, de repente, do nada. Você, observador e pura presença, na espontaneidade dos acontecimentos, você permanece intocado. Os sons mudam, a respiração muda, sua atenção muda, e você, observação, presença, permanece intocado. Tudo que você pode perceber, então, vai receber agora uma negação. Eu não sou nada que pode ser percebido. Eu sou essa pura observação. Eu não sou esse corpo com esses movimentos. Eles surgem espontaneamente, um objeto na existência. Eu não sou nem o ato de ver, que surge espontaneamente na existência. Eu não sou o ato de ouvir nem de me mexer. O movimento do corpo surge naturalmente na existência. Eu não sou o ato de respirar surge naturalmente na existência. Eu não sou nem os pensamentos que passam. Eles atravessam naturalmente o momento, assim como uma brisa atravessa o quarto pela janela e sai pela porta. Eu não sou os pensamentos, eu não sou essa emoção e essa sensação. E quando a gente vai, então, conduzindo o olhar, a mente, até esse limiar, até esse portal, o portal onde a gente vai eliminando tudo que pode ser percebido, para lá desse portal, a mente não chega, o pensamento não atravessa. A fonte se revela, presença, consciência luminosa, um silêncio denso, tão denso quanto o espaço, sua verdadeira natureza. Você não é esse corpo, nem é os sentidos. Você nem é as atitudes do corpo, nem os objetos percebidos. Você não é os movimentos de respiração e digestão. Você não é nem os pensamentos e os movimentos do cérebro.
Você não é os movimentos das sensações. Você é pura presença intocada. Se faz através de todas essas qualidades que surgem. Naturalmente brilha em criatividade. Em cada momento, novas paisagens, numa criatividade sem fim. Tece a dança da existência, que nunca toca a essência. A partir da essência, a dança da existência se torna uma oração, uma canção, uma obra de arte. Só esses olhos podem reconhecer a beleza em todas as circunstâncias. Só esses olhos, ou esse olhar, ou essa visão, que faz emergir atitudes de compaixão, verdadeiras, independente das circunstâncias, adequadas a cada circunstância. Se você busca a iluminação, a despertude, apenas por um gosto pessoal, por uma sensação agradável a esse eu que estava contraído no ego e agora se abre transcendente, a tua motivação ainda é uma motivação circunstancial. Ainda que você vá receber os frutos dessa motivação, você vai ter realmente momentos de experiências agradáveis, transcendentes, vibrações maravilhosas, uma abertura maravilhosa na vida. Como todas as experiências passam, essa experiência também está sujeita às mudanças. Mas o sábio, ele simplesmente se deleita na verdade, se entrega e se funde na verdade, em honra à verdade. Porque é a única coisa, entre aspas, real. Desse mergulho, atravessando todas as camadas das circunstâncias. Atravesse, inclusive, esse movimento pessoal de desejos e enraize completamente no brilho da verdade imutável, em honra à verdade imutável. E a partir daí, todas as atitudes, o que quer que seja que você vá fazer, vender peixe no mercado, compor uma canção, conversar com teu chefe sobre os dias que você não está indo ao trabalho e como é que a gente vai fazer com esse negócio do pagamento. As atitudes vêm banhadas de luminosidade, vêm com a qualidade luminosa de ser. Eis a diferença de uma pessoa em ignorância e um Buda. Porque a natureza de tudo e de todos é essa budeidade, é essa luminescência. A natureza de tudo que é ser presença consciência. É essa fonte de existência, de ser infinita e não nascida, se moldando nas circunstâncias, nos objetos. A natureza é a mesma. Porém, a diferença de um ser humano obscurecido na ignorância da sua real identidade, achando que é um eu pessoal, e de um
ser desperto, que sabe-se infinito, é essa consciência reflexiva, é esse auto-saber, é essa despertude de onde nascem, então, esses campos de atitudes cheias de qualidades, de compaixão, de paciência, de amorosidade. Ok, alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Compartilhar? Ela que dá pausa, vamos ver. Ela que dá pausa, mas já fiz presencial. É como se ela faz assim, ela respira e a sensação de que vem, aí vem a outra coisa que ela tem que falar. Alguém quer falar alguma coisa? Vite, Olá, Lincoln. é, Bem-vindo. obrigado. É porque você falou aí dos desejos, né? Que eles surgem e depois se vão. Né? Você contempla e eles, né, desaparecem. Mas acho que deve acontecer com todos, né? Todos os buscadores. Esse desejo do despertar, ele nunca se vai. Como é que como é que eu ajo com ele, como é que eu me comporto com relação a ele? Porque eu não posso suprimir, né, reprimi-lo, né? Tá aí, tá aqui, né? Tá aí com todos, né? Como é que a gente age com esse desejo egóico, Ele né? está presente agora, Meu Lincoln? pessoal, né? Você reconhece ele agora? 24 horas, 25 horas por dia. E agora? Ele Eu está aí reconheço ele agora? agora? Isso. Eu acho que sim. Eu acho que tá, reconheço. Eu sinto. Você pode reconhecer ele agora? Ou era só uma fala bonitinha do Lincoln que ele está aí 24 horas por dia? Isso é um fato ou é só um papo? É para repetir, acho que falhou a internet É, aí, o sinal aqui. Dá para repetir a sim. pergunta? É, Ah, esse desejo de despertar, você dizendo que ele está aí 24 horas, 25 horas por dia, isso é um fato? Se é um fato, está presente agora. Se não, é só um papo bonitinho. A gente está aqui falando não, está daquilo que presente é. agora. Ele está presente agora? Você Sim, reconhece? reconheço, está presente. Ok, ok. É, Ah, deixa ele aí como algo que pode ser reconhecido. E agora volta os olhos para esse ato de reconhecer. O ato de reconhecer a presença. O ato de reconhecer que tem um desejo aí. Esse o desejo, desejo e o ato de reconhecer o desejo. isso, isso, Tipo uma dualidade, entre aspas, né? isso. Há um Duas reconhecedor coisas. que reconhece um objeto, que reconhece uma coisa. Essa coisa é o desejo da iluminação, É, ok?
É, Esse entendi. desejo de iluminação como uma coisa fervilhando aí dentro, acontecendo no seu campo das emoções, no seu campo de desejos, né? De que é feito esse É. desejo, se não de ser, de existência? Reconhece que a origem, Perfeito. a fonte do desejo é um ser, o desejo está aí? Tá. Se ele está é porque ele existe, se ele existe é porque a fonte dele é o ser. Ele é feito de ser. Ah, Perfeito? então não há nada de errado com ele. Não há nada de errado com ele. Não há nada de errado com nada. Tudo é feito de ser. Reconheça que tudo é feito de ser, que há a contemplação de tudo, tudo é visto, percebido. Tudo que é percebido é feito do mesmo ser né, do qual o Lincoln é feito, do qual a própria percepção é feita. O É uma desejo está aí. totalidade, uma unidade de tudo, né? Sim, sim. O desejo está aí não para ser seguido como desejo, mas para ser a matéria-prima que você vai lá pesquisar, igual a gente pesquisa, sei lá, eu me lembro quando eu olhava umas lâminas em microscópio, né? Igual a gente vai pesquisar o sangue lá, a gotinha de sangue na lâmina ou na luneta que vê as manchas da lua, eu vou olhar as manchas da lua, né? Aqui o objeto de pesquisa é o desejo. Você vai olhar o desejo. Você não vai seguir o desejo e achar que tem que fazer alguma coisa com o desejo. Você vai olhar o desejo e fazer dele o trampolim para reconhecer a presença consciência, e ela, presença consciência, ela é também uma potência, ela é criativa, ela é que vai fazer alguma coisa com esse desejo. O aspecto criativo da presença consciência age, faz-se desenrolar a existência. Se esse desejo vai permanecer, se ele vai embora daqui a 5 minutos, porque vai vir um desejo de fazer um lanche, e eu vou esquecer o desejo da iluminação e vai vir o desejo do lanche. A dança desses desejos, assim como a respiração, é o aspecto criativo da existência, é o aspecto criativo da presença consciência. A presença consciência espontaneamente vai fazer o que ela quiser com o desejo, né? O desejo vai Sim. ou vai sumir ou vai continuar espontaneamente, né? Sem ação minha, entre aspas, que não Deixa eu existe te falar minha, uma né? Deixa eu te falar uma coisa, assim, Como? cá entre nós, só cá entre nós, assim, sempre foi ela o Sim. tempo todo fazendo tudo, você só estava pensando que era você. E até o ato de você pensar que era você é a pura presença consciência sendo nessa forma, nesse momento. Ai, ai. Yes! Só a Caiu a presença ficha. consciência. Essa é a Namastê. ficha que tem que cair, né? Namastê. Muito obrigado. Isso é investigação, Lincoln. O que a gente fez Obrigado. aqui foi a essência da investigação. Isso é autoinvestigação, Atma Vichara. Isso é investigação. Beleza. Muito, muito bom. Ok? Obrigado. Muito lindo, muito lindo. Fenomenal. Fenomenal. Isso aí. E isso que faz assim, uau! Que fantástico! Né? Esse brilho que vem.
esse brilho é a alegria de voltar para casa. É a alegria de ver como é possível, fácil e simples, esse retorno à casa. E aí, Lincoln, muito bom conversar contigo. Muito vivo, muito honesto, que é o que eu falo, né? Muito aberto, muito honesto, é muito bom, né? Porque no nosso dia a dia e em cada um de nós, o que nos vela, nos embaça da sabedoria de reconhecermos nos infinito, não nascidos, sempre presentes, a eternidade infinita e sem limites que somos, são alguns movimentos que vêm, igual um desejo, igual numa relação, um incômodo de como as coisas são, uma recusa à circunstância do jeito que ela é, um conflito com o momento do jeito que ele é. Esse tipo de Isso aí desejo vai nublando. Esse tipo vai de nublando desejo de... São esses tipos de energia que surgem, que fazem com que a sensação de ser um eu individual fortaleça e o reconhecimento da presença consciência fica em segundo plano, fica meio que esquecida. São esses movimentos de desejo, de apego, de medo, eles têm a raiz, eles têm a origem, eles surgem junto e eles alimentam a ideia de ser um eu separado. Então, quando eu olho esses movimentos todos de desejos, de incômodo com o que está acontecendo, uma emoção forte que surge, que eu fico com muita raiva, porque a pessoa não está me dando a atenção que eu queria, não é do jeito que eu queria. Quando eu começo a olhar esses pensamentos apenas como movimentos de pensamentos, apenas como um movimento da mente que não tem uma realidade em si mesmos. São flutuações e projeções. Quando eu começo a perceber as reatividades emocionais desse eu pessoal, como projeções de reações, tipo assim, um roteirinho do personagem, e que não é real de verdade, que o único que é real de verdade é presença, consciência intocada. Essa é a diferença da vida, de uma vida desperta e iluminada para uma vida em ignorância, uma vida identificada com o ego. Entendi. Para curar esse sofrimento da identificação com o ego, que é a raiz de todos os outros sofrimentos, e é aí que se diz que você nunca sofre exatamente pelo que você acha que está sofrendo. Estou sofrendo porque estou com muito medo de morrer daqui a pouco, que um parente meu muito querido vai morrer nessa pandemia que a gente está vivendo. Eu estou muito chateada porque meu relacionamento não é do jeito que eu queria. Esses sofrimentos secundários, eles só existem na raiz de me sentir um eu separado. Tem que ser dos meus desejos e o jeito que eu quero. E aí, quando eu olho esses desejos surgindo, quando eu olho esse medo surgindo, quando eu olho esse discurso aí na mente, e eu percebo o percebedor que percebe, eu me dou conta que há um perceber, o observador que reconhece esses movimentos.
Eu reconheço esses movimentos surgidos, o aspecto criativo da existência, surgidos naturalmente. Ao deslocar meu centro do eu egóico, que então tem que fazer alguma coisa com desejo, tem que fazer alguma coisa com o meu incômodo, tem que resolver essa questão do meu relacionamento. Quando eu desloco para o brilho que está presente nesse momento agora, para além dos pensamentos, percebendo isso tudo apenas como um pensamento e um discurso na mente, e nessa investigação, vendo presença, consciência, intocada, livre, silenciosa e além de qualquer desejo, vendo que criativamente a presença consciência sempre fez surgir caminhos e soluções. As atitudes que brotam, brotam numa serenidade, numa vibração energética leve e serena. Perfeito, Vítor. Perfeito. Sim, né? Sim, percebeu, não? Sim. Entendi. Essa é a diferença de uma vida desperta para uma vida na ignorância de se identificar com o eu pessoal. E essa é a investigação que eu faço a cada momento. A cada momento que vem a confusão, esses ganchinhos que fazem nublar, eu vou olhando e percebendo que tudo que surge é constituído de criação da força do ser. Vejo eu e a consciência e parece dois ainda, a Jaya escreveu. E não são dois, né? O caso é o seguinte, aí eu vou falar contigo, Lico, vou falar um pouquinho com a Jaya, que está Ah, aqui tá também. bom. Ah, certo, certo. Ela tem uma ideia de ser dois. Ah, tá E bom. aí, então, o convite, quando parece que é dois, dê um passo atrás em direção a esse que está achando que é dois. Dê um passo atrás para ver que, ao perceber que é dois, já tem a percepção aí. O observador, a consciência e eu. Parece que tem um eu individual que é observado pela consciência. Assim como parece que tem uma mão aqui que é vista com os olhos. Assim é o mundo múltiplo, o mundo das coisas. Parece que tem dois. Quando eu investigo e pergunto assim, esse parecer que tem dois também é um pensamento, é uma sacada acontecendo. Também é um evento acontecendo. Aonde? Na presença consciência. Para além do discurso, parece que tem dois, não parece que tem dois, tem a vida pura do jeitinho que ela é. Nesse exato momento, esse silêncio, essa espacialidade densa, não é um silêncio em contraposição às palavras. É essa abertura, fonte de tudo que é. De onde até parecer que tem dois, parecer que tem uma consciência que observa e um objeto observado. Até essa dualidade é uma aparência na consciência, no que a gente chama de consciência pura, sem um segundo, sem um outro. E aí, quando a gente vai olhando, investigando, em vez de parar num conteúdo, numa ideia, numa sacação, numa impressão, a gente vai descartando.
Ah, isso é só uma impressão, é só algo surgindo agora. Ah, isso também é algo surgindo agora. Ah, eu estou com uma dúvida, isso é algo surgindo agora. Ah, eu estou com uma sensação de um eu pessoal, isso é algo surgindo agora. Quando eu vou descartando isso tudo, o resíduo, o que sobra, que é quando eu falo que quando caem todas as pedras e não sobra pedra sobre pedra, o que sobra é tua real natureza, sem dois, não pode ser vista, percebida nem pensada, não pode ser uma coisa, a gente diz reificada. Reificada é uma palavra que vem lá do grego ou latim, perdi essa aula, que é res. Res, eu acho que é grego. Significa coisa. Reificação é fazer da consciência uma coisa. É fazer de Deus, presença, consciência, uma coisa. Se Deus é uma coisa, você é uma coisa, o mundo é uma coisa, você coloca o selo das coisas em tudo. E vendo que as coisas só são porque há ser, presença, consciência, porque há isso que é anterior às coisas, que permeia as coisas, tudo que é coisa eu vou jogando fora. Coisa mundo, coisa eu, coisa Deus, coisa consciência, coisa silêncio, vou jogando tudo fora. O que sobra é a tua real essência. É a natureza pura, incessante, sempre presente, intocada, fora do tempo e do espaço, além do tempo e do espaço. É ela que faz surgir e, ao mesmo tempo, vê surgindo toda uma cadeia de pensamentos e emoções. É ela que vê surgindo as paisagens do mundo e o olhar que vê as paisagens do mundo. Esse não nascido, infinito, intocado agora, consciência em si de si, vê surgindo dúvidas, vê surgindo desejos, vê surgindo e é o próprio paridor. Faz nascer e, ao mesmo tempo, vê no ato mesmo do nascimento a impermanência desses movimentos todos. Isso é o que você é. Por isso que muitas vezes aqui eu usei a palavra espontâneo. A espontaneidade da sua real natureza, sempre presente, não dual, onde as aparências ganham o reconhecimento, a lembrança da vaziez viva, da espacialidade ser que dá ser a tudo. E o ser, presença, consciência, a vaziez, ganha o reconhecimento das aparências e aparência e ser, vaziez, ganha o selo da não dualidade. Não são dois. Trazendo isso para os movimentos psicológicos, emocionais, os sentimentos, as questões psíquicas, os pensamentos, surgem como um parimento do próprio ser, são o próprio ser,
aparência vazia, não dois, se torna livre, criativo, extremamente acolhedor, portanto amoroso. E aí antes eu achava que eu fazia as coisas, agora eu vejo que não há um eu fazendo as coisas. E se ainda é difícil essa absorção desse nível de compreensão profundo, o ensinamento dá um passo aí intermediário, que é se você tem a impressão de ser o fazedor, faça o que te é dado fazer sem esperar resultados. Tem tantas outras forças acontecendo agora, e forças muito mais inteligentes do que os impulsos que vêm para o eu pessoal, tão inteligentes que faz um universo ser equilibrado o suficiente para ter um planeta que tem vida, tem árvores, tem plantas, um planeta que gira em volta do Sol e tem seres humanos que têm cognição e inteligência. Ah, tem tantas forças aí acontecendo, criando o desenrolar da sua historinha de vida. Faça o que te é dado fazer com paciência, serenidade, clareza, honestidade, amorosidade, com o olhar da totalidade, em vez de um olhar parado só nos desejos do eu pessoal, e se familiarizando com o olhar da totalidade, e não espere resultados. E o que quer que surja é a consequência natural. Isso é que é chamado de Karma Yoga. Numa abertura, num peito aberto para o que quer que seja que venha. Reconhecendo essa espontaneidade de cada momento, do eterno agora. Reconhecendo que há uma sabedoria no nível psíquico que se volta então para essa totalidade. Que reconhece a fonte do ser para além de todas as aparências percebidas. E ao reverenciar e se voltar para esse ser, dilui-se no próprio ser. E quem responde e age é o próprio ser. Não sou eu mais quem age. É Cristo que age em mim, disse São Paulo, quando ele teve uma transfiguração, um insight. E aqui, nesse conhecimento profundo que a gente faz, nessa despertude que a gente reconhece que sempre foi Cristo que age em mim, que age em tudo, presença, consciência em tudo. Descansa seu coração, entrega teu coração, entrega tuas atitudes, porque todas as atitudes são em nome de Deus. O seu respirar é o respirar de Deus. Os teus pensamentos são aspectos criativos divinos. E a oração que é essa existência se torna clara e óbvia.
Mais alguma coisa nesses últimos minutos? Oi, Viti. Ei! Que bom te ver, querida. Cabelo crescendo. Sim, sim, olha como eu tô cabeluda. Tem até que pentear agora. Sim. Tá ótimo. Então, à medida que eu ia te escutando, assim, veio vindo muito fascínio, assim, como é fascinante esse poder da consciência de esconder e revelar a si mesmo. E sempre agora, né, assim, a cada instante, esse Sim, esconder e revelar se manifestando, assim. sim, sim. E me veio muito uma analogia da dança, né? Assim, eu estou voltando contato com Bharatanatyam, que é a dança clássica indiana. E é uma dança que a gente usa muito todos os atributos dos sentidos, assim, exatamente para fascinar, né? Para gerar aquele total encantamento, assim, né? E como realmente é fascinante perceber tudo se manifestando e esse próprio senso de eu fazer dor que é praticamente que é tão vivo, né? Assim, que parece tão real Sim. e ao mesmo tempo perceber que realmente não, simplesmente não existe um eu fazedor, assim, é a própria consciência se revelando e se escondendo a si mesmo o tempo todo, assim. Enfim. Essa sacada de Aya, ela é muito bacana, porque aí esse jogo de esconder e revelar, ele acontece na revelação última. E aí já não é mais possível esconder. Há a clara percepção do jogo, de uma atenção que vai para objetos, eventos, e de uma atenção que, desculpa, se expande plena. Esse aparente jogo de esconder e se revelar, quando ele é percebido, não tem mais capacidade de ter o esconder. Entende? Entende como que a gente começa a entrar num campo que eu chamo de a dimensão do paradoxo? Quando há essa revelação criando um ancoramento, uma estabilidade, vamos dizer assim. Mesmo quando há a confusão da sensação do fazedor e do eu pessoal, essa sensação do fazedor e do eu pessoal imediatamente se torna a matéria-prima de reconhecer que é esse jeito que presença consciência está sendo nesse momento. E é uma dimensão paradoxal, porque ao mesmo tempo que está nublado, e o ato de nublar e de esquecer e de cair na ignorância é a forma da presença consciência se manifestar, a sensação muito contraída de eu pessoal é muito forte, porém alguma coisa sabe que é assim que é a face do infinito nesse momento. Esse é o paradoxo do infinito. Ele se sente extremamente um eu pessoal ignorante e à luz de si mesmo ele sabe-se sempre intocado e infinito. Contempla esse paradoxo de tal forma, Jaya, que mesmo quando você se sentir presença, quando você se sentir muito contraída no ego, você sabe que não tem você. É a forma de expressão da consciência na sua multiplicidade nesse mundo.
contempla mesmo profundamente, silenciosamente, além dos pensamentos, nesse momento, em silenciosidade. Contempla essa dança, gosto muito dessa metáfora, com todas as seduções, todos os desejos, todas as intenções. Uma sedução só surge se tiver uma meta. A meta de seduzir e de ganhar alguma coisa com isso. Um olhar, uma atenção, qualquer coisa que seja. Esse jogo todo acontecendo como o aspecto criativo de Brahman. Esse é o aspecto criativo de Brahman e ele é tão maravilhoso que ele encobre-se a si mesmo. E ao contemplar profundamente esse paradoxo, ele nunca mais vai ser uma armadilha de confusão. E isso é Atmavichara, é autoinvestigação. No dia a dia, nas atitudes, nas ações, a luz acesa de que as atitudes e as ações, elas estão afinadas com o ato de criação, com o ato criativo de Deus, elas mesmas. E esse reconhecimento é toda a diferença entre uma vida de sofrimento egóico e uma vida de dança iluminada. E sempre quando você vê que esse euzinho começou a pular na frente, faça o seu ato interno de entrega no altar sagrado do paradoxo divino. Entrega esse eu nesse sentido de reconhecer que esse eu nada mais é do que uma marionete, uma manifestação moldada de ser presença consciência. É o seja feita a sua vontade. E aí vai o convite, né? Que esse ensinamento você possa ficar nele um pouco, esse apontar. Você possa tá realmente tirando um tempinho para fazer essa investigação, contemplação, essa prática de parar um pouquinho e contemplar o ser se fazendo em todas as formas, inclusive na sensação de um eu pessoal, inclusive na distorção da mente que se torna ignorante da verdade, inclusive em Maya. Maya é um poder de Brahman, você sabe disso. Maya é um poder de Brahman, não se esqueça disso. Quando eu estava descrevendo essa coisa da dança, assim, me veio super, né? A dança, para mim, ela é essa simbologia de Maya. Assim, exatamente esse poder que se toma de tantas formas e, enfim, vai ganhando atributos e vai seduzindo, transmutando, e, enfim, é muito interessante mesmo lembrar disso, né? Que todo esse poder, ele é Brahman. Isso. Que aí esse jogo distorcido de Maya, que quer adquirir para si alguma coisa, cai frente à impessoalidade de Brahman. E aí mesmo a dança de Maya, com toda a tua beleza, com toda a tua transmutação, com toda a tua sedução transmutadora, ela é em honra
a Brahman. Não há nada pessoal. Essa é uma das formas de Bhakti. Eu estou usando essas palavras em sânscrito porque eu sei que a Jaya conhece bastante, e essas palavras em sânscrito elas são mais precisas do que eu dizer devoção. Não tem devoção maior do que essa. O ato de Bhakti, de devoção maior, é que cada ato e gesto meu é em Deus, por Deus, como Deus. Não quero nenhum fruto, todos os frutos são frutos divinos. E aí é um limiar entre a Bhakti, que é uma entrega, porque ainda tem o eu pessoal e o eu pessoal está entregando, e o conhecimento que tudo é Brahman. E aí já não tem mais eu pessoal entregando. É a pura fusão, é a gotinha se diluindo no oceano. E aí tudo é feito por Brahman, só há Brahman. Aliás, o resto tudo é projeção, é ideia, é conceito de achar que é para mim e que sou eu. Isso é só uma ideia, isso é só um conceito. Em realidade, em verdade vos digo, é tudo em Brahman, só há Brahman. É Brahman que dança, é Brahman que seduz, é Brahman que se acha e se perde, e, portanto, nunca se perdeu. Eis o paradoxo, eis a dimensão do paradoxo. Essa investigação, essa contemplação, né, os passos de ouvir, contemplar e se transformar em atitude. No meu dia a dia, as minhas atitudes agora são carregadas desse reconhecimento da eternidade do agora, da natureza sem limites, das atitudes que surgem como atitudes criativas da manifestação de Brahman. E, portanto, tudo é em Brahman e tudo é Brahman. E o peso que havia na contração de se achar um ego, mesmo que em algum momento ele venha, ele já vem agora circundado, iluminado como uma aura da revelação de que assim é Brahman. E essa revelação começa a atuar dentro dessas atitudes egóicas, dentro desse sentimento egóico, fazendo desabrochar o lótus sagrado da verdade. E aí acontece a transfiguração. Aquelas atitudes que tinham as qualidades do ego, de defesa, de medo, de raiva, de um afazer sem fim, para não parar um pouquinho e ver-se a si mesmo, começa agora a estar vindo com a luz das qualidades despertas, de serenidade, de compaixão, de alegria. Ok? Oi, Kiko, tá aberto aí teu microfone? Você quer falar alguma coisa? Perdão, então, não quero, só estou escutando mesmo. Obrigado, Vit. Tá ok. Ok. Então, vamos estar finalizando hoje com um instantezinhos de contemplação, vendo as aparências e vendo além das aparências,
vendo os pensamentos e vendo além dos pensamentos. Usando a negação, o net, isso não, isso não, isso não. Vendo que tudo que muda, tudo que passa nos seus sentidos, nos seus pensamentos, a gente descarta como sendo a essência, como sendo a fonte. Ainda que exista, não é a essência do real. Ainda que surja em aparência, não é a realidade. Ainda que ao surgir em aparência, cria uma dança de relações, criam historinhas de vida, a realidade permanece intocada e sempre presente. E isso que é o seu eu real, vai ficando óbvio. E a partir disso se torna a fonte primeira de todas as energias e comportamentos. Essa é a investigação, contemplação e ação. Livre dos desejos, ainda que desejos atravessem. Livres de fazer, ainda que as atitudes surjam. Descansemos então amorosamente na natureza una e indivisível da nossa real identidade. Não dois, nem muitos. Além de qualquer nome, além de qualquer conceito, além de qualquer palavra. Descansa, pois você é intocável. Que emane daí os atos luminosos, amorosos e sábios, vindos diretamente da fonte. Que possamos, nesses dias de recolhimento, e sim, não é hora de sair de casa. Não é por mim nem por você. É pela minha avó, pelo seu tio de 80 anos, pelo meu vizinho que teve asma desde pequeno. Que nesse retiro, nesse retirar-se dos jogos automáticos da sociedade capitalista de trabalhos e relações, que esse retirar, como o Kavich postou aí no grupo, se torne uma maratona satsang. Tem bastante áudio e vídeo disponível. Se eu tiver mais brechas, eu trabalho em casa, online, mas muita gente prefere não. Então, eu tendo mais tempinho livre, eu vou estar convidando para a gente estar sentados aqui de novo. O retiro que eu ia dar presencialmente em Belo Horizonte vai ser feito online.
a gente está ajustando a forma. Quem já fez a inscrição, a gente vai estar resolvendo isso também, né? E aí a gente vai ter, então, no final da semana que vem, sexta, sábado e domingo, uma série de satsangs. 4 ou 5 satsangs direto. Vou trazer alguns temas para que o aprofundamento seja e o esclarecimento seja de tal forma que aqueles cantos da mente que fazem confusão recebam respostas, ensinamentos que iluminem. E eu quero dizer que os frutos de voltar-se para a pura presença consciência é se realizar pura presença consciência. Que o caminho é voltar-se para a pura presença consciência a cada instante. E se em algum momento o nublamento se fez forte demais, e no momento seguinte veio a compreensão, o momento seguinte da compreensão, ele é o momento vivo e inteiro. Celebre o reconhecimento. O reconhecimento celebra-se a si mesmo serenamente, descansa em si mesmo, age a partir de si mesmo, e no fundo, sempre foi assim. E as qualidades que surgiam do ego se transmutam, se transfiguram em virtudes emanadas da fonte luminosa do ser. Namastê. Namastê, Viti. Namastê, Haru. Até a próxima, se Deus quiser. Até.